gente! Boa tarde não, meus amores! Sejam muito bem-vindos! Gente, 2022 agora, nossa primeira aula! Do 7º ano do ensino fundamental, Geografia. Professora Bernadette, quem não me conhece, prazer conhecer. Nós somos o EducaPE, o tema de Geografia hoje é Formação Territorial do Brasil, Região, Território e Territorialidade. Um palavrão grande, né, meus amores? Mas é sobre todo o nosso território brasileiro, tá bom? Vamos lá, 7º ano. Estão preparados? Prof, acabou as férias, acabou tudo. Vamos para a nossa primeira aula, meus amores. Seja muito bem-vindo com a professora Bernadette. Vamos lá? Gente, a origem de tudo. Como é que iniciou o nosso território brasileiro, professora? Você já deve ter aprendido lá no 6º ano. A gente vai dar mais continuidade agora. Bom, o início de tudo foi... O território brasileiro, ele teve resultou de um processo de expansão, iniciado pela chegada dos europeus, principalmente porque, hein, gente? Portugueses. Lá na ocupação da parte da América, lá no século XVI, lá por volta de 1500, tá? Já que essas terras já estavam habitadas aqui pelos povos indígenas. Então, os nativos que a gente chama, quem é o dono dessa terra do Brasil? São os índios, meus amores. Quando eles vieram para cá, já tinha gente aqui, brasileiros, chamados indígenas brasileiros, tá? Ele é que tomava conta do nosso território. Aí vieram os branquelos, europeus, portugueses, e tomaram posse da nossa terrinha. Então, só que tinha muitos povos indígenas que mantinham línguas, hábitos alimentares e tradições religiosas que eram completamente diferentes do enorme diversidade cultural que foram chamados de índios. Vieram de toda a parte do território, sendo a maior parte de todos eles é o Tupi-Guarani. Veja no slide aí, meus amores, eu botei aí, principalmente no litoral brasileiro, tem várias tribos indígenas, mas a maior parte dele era do Tupi-Guarani, certo? Porque a maior parte deles eles falavam Tupi, também falavam Guarani, como falavam outras tribos. É muito lindo, eram muitos índios com suas representatividades, suas cores, seus tipos de costumes, sua língua. Então, são povos maravilhosos, lindos. Nós devemos de respeitar cada vez mais eles, não menosprezá-los e não excluí-los, tá? Se você tiver um coleguinha indígena por aí, oxe, agradeça, porque você está bem pertinho dos nativos quando vieram os portugueses aqui tirar nossa terrinha das nossas mãos deles, né? Então vamos lá. Como é que ficou a divisão de terra nessa época? Bom, a divisão de terra, porque já eram 2 países que estavam brigando pro Brasil, né? Era a Espanha de um lado, português de outro, e era sendo querendo pegar a parte de terra melhor do que a outra. Então foi criado um Tratado de Tordesilhas, lá por volta de 1494, 6 anos antes de descobrir o Brasil, na cidade do mesmo nome, chamado Castela, na Espanha, delimitando assim, uma parte vai ficar para Portugal, sobre as terras conhecidas do continente americano, e o outro ficava para a Espanha, tá? 2 anos após a chegada de Colombo na América, ele coube ficar com as terras descobertas e a partir de então de um meridiano. Ficou assim, gente, do litoral até o meio do Brasil era de Portugal. Do meio do Brasil até o outro lado, ficava nos outros países, que não tinha país ainda, viu? Era terra só. Ficava para a Espanha. Aí tá aí, se você dá uma olhadinha no slide, o ofício fazendo esse tipo desse Tratado de Tordesilhas, tá? Tratado de Tordesilhas firmado em Espanha e Portugal para repartir as terras descobertas, entre aspas, e definir o rumo da nossa história do futuro Brasil, que no início não era chamado de Brasil não, viu? Bom, o que danado é meridiano que a senhora falou antes, prof? O meridiano, gente, ele é um traçado. Não sei se você estava a perceber aí no slide que eu coloquei. Ele faz um traçado com as terras do leste, desde meridiano, que pertenceriam a Portugal, e a oeste, a Espanha.
Os meridianos de 46 graus 37 de longitude a oeste e com o nome de Tordesilhas, ele é um marco divisor da descoberta do Brasil. No início, uma área de 2,5 milhões de quilômetros, aproximadamente, para o Brasil. Tá olhando aquelas linhas ali, gente? Eu sei que tá pequenininha, mas ali que dá seus graus, tudo coordenadas ali, que vocês vão conhecer depois, chamada coordenada geográfica, que é por graus, pontos, todo o litoral, até a pontinha do sul do Brasil. Certo, meus amores? Dá uma olhadinha aí? Pronto. Posso mudar? Só que no século XVI, a ocupação das terras que hoje compõem o território brasileiro, ele restringia-se a uma parte da faixa litorânea, como eu falei, só na parte litoral, onde primeiramente desenvolveu uma extensa exploração de quê? O nosso primeiro produto que foi explorado foi o pau-brasil, uma madeira abundante nessa região, todo o litoral do brasileiro, nessa região, e ele é muito valorizado no mercado europeu. Gente, é a madeira mais bonita e demora muito. Ela é uma das mais ricas madeiras, por isso que a turma vieram para cá, começaram a tirar mesmo e jogar lá para Espanha e Portugal. Tiraram mesmo, exploraram nossa terrinha. No povoamento se iniciou com a lavoura da cana-de-açúcar, mas o povoamento não foi de uma hora para outra não, viu? Teve um intervalo aí de 32 anos. Veja, redescoberto em 1500. Eu não digo nem descoberto, é redescoberto em 1500. Só em 1532 é que foram começar a povoar. Transformaram a cana-de-açúcar aqui no nosso Nordeste e no litoral de Paulista. Iniciou com a fixação de população dos pequenos núcleos urbanos. As primeiras eram vilas e cidades, como a São Vicente, em 1532, Olinda, 1537, Nossa Senhora da Vitória, 1551, São Sebastião do Rio de Janeiro, 1565 e Salvador, 1549, a qual se tornou sede do nosso governo português na colônia. Então, a nossa primeira capital era Salvador, certo? As atividades açucareiras. Bom, era a plantação do clima litorâneo, o solo argiloso e fértil, que era o barro massapê, o vermelhinho, da zona da mata nordestina. Então, esse tipo de barro, esse tipo de solo argiloso, ele é muito rico, ele é fértil. Então, foi muito fácil se adaptar à cana-de-açúcar com um clima litorâneo. Então, foi perfeito a sua plantação nessa região. Teve conhecimento prévio dos portugueses, porque eles já tinham esse conhecimento lá na Ilha dos Açores. Então, ficou fácil para eles fazer esse tipo de plantação no nosso litoral aqui. Teve uma boa aceitação do açúcar na Europa, porque era raro e caro, gente. O açúcar era ouro naquela época. Então, eles faziam a nossa açúcar aqui e tal, faziam e depois levavam para lá, que era um objeto muito raro e caro. Portugal lucrou muito com a nossa cana-de-açúcar, com o nosso açúcar brasileiro. O capital, din-din, meus amores, o holandês, ele financiava a construção de engenhos, a compra de escravos, de transporte, o refino e a distribuição do açúcar na Europa, certo? Aqui ainda tem Moreno, algum engenho, tal, alguns casarinhos antigos, desses antigos engenhos. Lá no interior, adentrando, aqui em Pernambuco, tem alguns engenhos que ainda fazem esse moagem tipo de cana-de-açúcar. A nossa agricultura começou com a primeira dela, a mais antiga, a plantation, que era só de uma monocultura, que era cana-de-açúcar, e era de grande latifúndio, tá? Então, quando se fala monocultura, um único produto cultivado. E latifúndio, grandes fazendeiros, tá bom? A sociedade era basicamente rural, era totalmente ruralista. Poucas pessoas viviam nos centros urbanos porque ainda não era muito desenvolvido. Era mais os interiores, urbanos, os rurais, tá? Devido ao crescimento dos engenhos de açúcar. Em 1572, lá pelo século XVI, o Brasil tinha 2 estados, como mostra o mapa do lado. Qual era o estado? O estado de Maranhão, a parte do norte, e o estado do Brasil, que pegava do sudeste ao sul, tá? Só tinha 2 estados. Povoar ou perder? Bom, no início, arrendou-se para os mercadores parte do litoral.
Essa atividade econômica ela não necessitava fixação de um grande número de colônios. Era só a extração da madeira e a caça. A mão de obra era indígena. Ela recebia em troca objetos de poucos valores, que eram trocas, chamado escambo. Criaram-se as feitorias, que eram os primeiros entrepostos comerciais, que se atracavam em navios que se também constituíssem fortificações militares. Dá para ver aí nos slides, gente? As fotos. Bom, era esse tipo e começaram a povoar, ou senão a gente ia perder as nossas terras. Quer dizer, eles, os portugueses. Depois, meus amores, já no finzinho do século XVI, começou as capitanias hereditárias. O nome já disse, né? Tem que passar de pai para filho. Elas tinham objetivo de produzir e ocupar as terras. Essa produção econômica foi estimulada. Por quê? Porque além de extração e comercialização da madeira, também foi introduzida outras atividades produtivas, como o plantio da cana-de-açúcar, que tinha essas possibilidades de surgir, de crescer, de vilas para as cidades. Você vê um mapa antigo aí das 15 capitanias. Sabe que Pernambuco foi uma das grandes capitanias hereditárias, né? Século XVII. Início da penetração em direção ao interior com a pecuária. Bom, já conhecemos o litoral, mas a gente tinha que adentrar dentro do Brasil. Então, qual era a finalidade? Criação da pecuária, para auxiliar o trabalho dos engenhos, alimentar a população das regiões açucareiras, ocupando-se áreas de interior, onde as terras não eram propícias a lavouras de cana, como a região do semiárido nordestino. Então, ela era propícia para quê? Para criação de gado. Surgiram os primeiros núcleos de povoamento do interior dessa forma, gente, como caminhos e estrada que serviam para vias de comunicação entre os núcleos mais importantes, certo? Século XVII ainda a gente podia explorar as chamadas drogas do sertão. Não é drogas como a gente conhece hoje em dia não, viu, meus amores? Peraí. Drogas que deram início à ocupação da região amazônica, principalmente ao longo dos rios. Os cursos das águas foram importantes caminhos naturais para a penetração de direção do interior ao continente. Essas drogas que vocês aí são grandes especiarias, como condimentos, como a pimenta, como o cominho, o colorau, a canela, o fumo. Eles chamavam isso aí de drogas do sertão, certo? O sal, todas essas especiarias eram caras, não era barata não. Século XVIII, mais o interior ainda do Brasil, com a criação do gado na região sul e com a descoberta da jazida de ouro, gente, diamante das regiões dos atuais estados, que hoje compõem Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Então surgiu várias vilas, concentrou população, organizou-se em razão da mineração. Então tudo passou a ser uma principal atividade econômica da colônia. Ou seja, mais uma, né? Sai a exploração do pau-brasil, entra a cana-de-açúcar e agora o ouro. Século XVIII, o governo português ele transfere para o Rio de Janeiro. Sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, pela proximidade dos núcleos de exploração. Então, a nova sede do Brasil é Rio de Janeiro. Estradas e caminhos foram abertos para levar a produção até os portos e o gado da área de criação, com os principais núcleos urbanos, viu, meus amores? Então, o Tratado de Tordesilhas aí foi ultrapassado. O território brasileiro começou a ganhar uma forma parecida com o nosso espaço geográfico que temos hoje. O nosso Brasil parecido com as nossas 5 regiões. Só que nessa época aí não tinha ainda 5 regiões, tá certo? Bom, atividade mineradora, mudança do eixo econômico. Sai do litoral nordestino de Salvador para o interior do Sudeste, Minas Gerais, e a sede vai ficar lá em Rio de Janeiro. Crescimento de inúmeras atividades secundárias e dependentes da mineração. Então, a população começou a crescer com a migração dos portugueses. Imigração de portugueses. O povo veio de lá para cá, né? Expandiu os territórios através de povoamentos de áreas que correspondem a atuais estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, começou uma sociedade que antes era rural, hoje vai ser urbana. Veja aí, os dois estados já começam a parecer mais parecido com o que é hoje, tá?
Bandeirantes e entradas. O que é isso, professora? Bandeiras particulares. Entrada organizada pelo governo. Então, bandeiras são pessoas particulares que iam adentrar o interior do Brasil com o objetivo de capturar índios para o trabalho escravos, procurar lavouras de cana-de-açúcar ou buscar riquezas no interior. Dominavam-se os povos indígenas e abriram caminho para o interior. Só que bandeiras eram povos particulares, quem era mais ricos, engenheiros, fazendeiros e tal. E entradas eram organizações feitas pelo governo português. Entenderam, meus amores? Tratado de Madrid. Eita, bora resumir, professora. 1746 começou as negociações com Alexandre de Gusmão, porque ele tinha mapas mais precisos. Ele já começou a fazer um mapeamento, porque ele tinha geógrafo lá no reino dele. Sabendo que os espanhóis não deixavam em paz a colônia de Sacramento, que lhe prejudicava muito o tesouro. Então, descobriu-se esse ouro no Brasil, não sendo preciso criar em conflitos não, viu? Por causa da prata peruana. Para compensar, já tinha uma vista em terras convenientes à coroa portuguesa. Os campos dos 7 povos de Missões, oeste do atual estado do Rio Grande do Sul, também possuía grandes lucros criando os gados. Para a região mais disputada, que era o sul, já enviaram em 1746 casais de açorianos para garantir posse do terreno, que não eram besta, né? Então era uma nova forma de colonização que Alexandre de Gusmão, ele se garantiu para, através dessas famílias que produzissem, sem precisar de escravos. Os primeiros 60 casais fundaram o Porto de Casais, mais tarde virou Porto Alegre. Entenderam, meus amores? Século XIX. O Brasil já estava independente de Portugal, tá? Então, com um estado soberano, cana-de-açúcar para um lado, foi perdendo aos poucos, porque começou um produto agrícola que era o café, tá? Cana-de-açúcar caiu um pouco, ouro e café foi introduzido no atuais estados, que é Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, principalmente São Paulo. Eixo, Minas e São Paulo era o famoso café com leite. A atividade do café foi em 1881 a 1890. O café tinha mais de 60% de exportações, meus amores. A mão de obra era escrava, trocada pelo assalariado imigrante europeu, só no início do século. A rede de ferroviárias da cidade expandiu-se muito no interior, principalmente o estado de São Paulo. O Porto de Santos já começou a ser o mais importante de todo o Brasil. A parte da capital do café foi investida nas indústrias e essa atividade alterou a economia e a sociedade brasileira começou a sua modificação, os famosos barões de café. Ponto extremo de dimensões, o Brasil tem 23,102 km de fronteira, sendo 15.736 em terrestre e 7.367 km em marinhos. Com 8.547.403,5 km, ele é o primeiro na América do Sul em extensão. Tá, meus amores? Na América do Sul. No mundo, Brasil fica em 5º lugar, porque o primeiro é a Rússia, terra das Rússias, Canadá em 2º, o terceiro é a China, o 4º Estados Unidos e o Brasil fica em 5ª posição. Mas na América Latina, ele é o primeiro, tá bom? Século XX, então, entra a indústria aí, baseada na infraestrutura capitalista, produção de café cai, apoiada na mão de obra que deixou o trabalho escravo no campo, entra aí, aparece o êxodo rural. A galera todinha sai do rural e vai para a urbana através da rede redor ferroviária para atender a demanda industrial dos transportes, meus amores. Final do século XX para início do século XXI que nós somos? Outras modernizadas cada vez mais, como monocultura de soja, do trigo, do arroz e do milho. Algumas dessas culturas, meus anjos, tá 3 décadas são mais importantes da economia exportadora do Brasil, no sul, no sudeste e também no centro-oeste e no nordeste do país. Isso foi a nossa primeira aula do 7º ano. Entendeu, meus amores? Muito obrigada, que nós teremos um ano letivo maravilhoso para cada um de nós pernambucanos. Um beijo da professora Bernadette. Tchau, meus anjos.